Amém. Glória a Deus. Que bênção, né? Domingo abençoado. O texto da nossa lição de hoje, o título é Usando a Fé Diante dos Confrontos, e é baseado num trecho da palavra de Deus muito conhecido de todos os cristãos, tão conhecido que leva muita gente a crer que como é que se pode se extrair alguma coisa nova desse texto. Eu já sei tudo, eu já conheço, e perder até o interesse por ouvir a palavra quando o texto é esse aqui. Isso aí eu já sei, eu já conheço tudo, conheço de cor e salteado. Mas é muito linda a palavra de Deus, porque a cada vez que nós refletimos sobre ela, nós aprendemos algo novo. E esse texto, ele tem muito a nos ensinar, muito. E tem coisas que a gente entende até que já sabe, mas não coloca em prática. E o foco dessa lição é exatamente a fé. A fé. A fé, ela move. A fé é que move o coração de Deus. Deus se agrada. A Bíblia tem várias passagens que faz essa referência. E às vezes a gente fica pensando, por que Deus demora tanto a me responder, a minha oração? Ou até parece que Ele nem está ouvindo. Será que não estaria faltando fé? Então vamos ver hoje e aprender um pouquinho com Elias, que essa passagem, esse trecho tem muito a nos ensinar. Então já foi lido já o texto de referência que está em 1 Reis 18, versículos 22, 23, 24 e 39. Também já foi lido aqui o texto áureo, a verdade prática, e os irmãos podem acompanhar aí na lição. O texto áureo diz: então caiu o fogo do céu, do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Os objetivos da lição: ensinar que o Senhor tem métodos peculiares de agir, mostrar que a misericórdia divina sempre nos socorre e apresentar que Deus responde com fogo. Bem, o primeiro tópico da lição fala sobre Elias e suas provações. É importante nós entendermos, antes de atentar para as provações especificamente ditas lá de Elias, qual era o contexto dessa situação. Qual era o momento que estava passando Israel? O rei Salomão, desde que o rei Salomão tinha morrido, Israel foi dividido em dois reinos, reinos do sul e reino do norte. E nessa época, Acabe era que reinava. Nessa época também, os profetas eram perseguidos, principalmente se eles profetizassem juízo sobre o reinado. Então é uma questão aqui política, né, pastor Oséias? Olha, o governante, o profeta, se ele profetizar coisa boa, que não coloque o povo contra mim, beleza. Mas se profetizar coisa ruim, aí não, aí eu vou persegui-lo. Já viu isso? Isso não é uma coisa assim só daquela época não, pastor. Então se a profecia é ruim, se a profecia traz juízo para mim, ou traz juízo para o governante ou para o político, aí começa uma perseguição. E não só governante político, para líderes. Eu já vi muito profeta ser morto, entre aspas, exatamente porque trazia uma palavra de juízo, uma mensagem exigindo um conserto do povo de Deus no altar. E é interessante porque eu fico pensando, olha só, para esse povo faltava fé. Por quê? Se o profeta traz uma mensagem, traz uma profecia, e eu creio que essa profecia é de Deus, não tinha por que eu julgar o profeta e perseguir o profeta. Hein, pastor Oséias? Se a profecia era de Deus, quando eles perseguiam o profeta, na prática eles estavam dizendo o seguinte: olha, eu acredito que essa profecia aí é sua. Eles atribuíam a responsabilidade por aquele mal ao profeta e não
e não ao Deus do profeta. Olha só que curioso, em vez de reconhecer que a profecia veio para o bem e para que desse a oportunidade de conserto, em vez de reconhecer que tinha que mudar, os reis faziam o quê? Perseguiam os profetas, tiravam a responsabilidade deles e jogavam no profeta. Olha, o mal que está acontecendo, a falta de chuva, a praga, é por conta da sua profecia. E atribuía a responsabilidade ao profeta e não ao Deus dos profetas. Nessa mesma época, a lei mosaica, a lei de Moisés, ela proibia alianças entre o povo de Deus, entre os israelitas e os pagãos. Então, era proibido. Então, o que aconteceu? O pai de Acabe, o rei Onri, ele fez uma aliança com o rei de Tiro, de Sidom, para poder tirar aquela pressão que Damasco fazia sobre Israel. Existia uma divergência muito grande, uma briga entre Damasco e Israel, e aí o rei Onri, que era o pai de Acabe, fez uma aliança com Sidom, uma aliança fora dos padrões da palavra, fora dos padrões de Deus. Então foi a primeira desobediência aí do pai de Acabe. E fez parte dessa aliança que o filho de Onri, Acabe, se casasse com a filha do rei Onri, lá de Sidom. Então, olha só, daqui eu já tiro uma lição, que as alianças que os pais fazem, elas têm reflexo nos filhos. E isso vale para hoje. A aliança que o pai faz, ou que os pais fazem, elas têm sim reflexo nos filhos. Tem um trecho da palavra de Deus lá em Êxodo 34 que diz o seguinte: Jeová, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então, o que aconteceu com Acabe já foi uma consequência da iniquidade do pai, porque fez aliança que não poderia ter feito. Mas esse não é o foco da lição, vamos continuar. Então, Acabe, ele desobedeceu a lei. A lei dizia que não poderia haver casamento entre os israelitas e os pagãos. E ele foi e casou com Jezabel. E Jezabel quem era? Jezabel, ela era cananeia, era uma mulher muito enérgica, mas era ímpia, era pagã. Filha do rei de Tiro, de Sidom. E ela foi criada num ambiente de cultos pagãos. Aquela região da Fenícia, ela tinha como religião, aqueles povos, tinha como religião, a religião deles era uma religião politeísta, né? Tinham muitos deuses. E era também antropomórfica, no sentido de que eles atribuíam características humanas a animais e a elementos da natureza. Então, tinha Deus para tudo. Olha, naquele povo, eles cultuavam a Deus do sol, ao Deus da lua, Deus da cidade, Deus da saúde, tinha a rainha dos céus, tinha a deusa do sexo, tinha até, paz meus irmãos, tinha até o Senhor da praga, e ainda o Senhor das moscas, e tinham muitos outros. E para que esses deuses todos também não ficassem órfãos, ainda tinha a mãe dos deuses, e também tinha o pai dos deuses. E no meio desses deuses todos, tinha lá Baal Hadad, que era o deus da tempestade, da chuva, o Deus que, para eles, que enviava chuva e orvalho e dava fertilidade à terra. Olha só que interessante, foi exatamente aí que Deus usou para poder fazer a sua obra e usou Elias. Então, Acabe, ao se casar com a mulher, ele acabou absorvendo e cedendo ao Deus
de Jezabel e começou a cultuar o Deus de Jezabel, a Baal. E não só começou a cultuar, ele construiu um templo para adorá-lo. E não só construiu o templo, ele levantou uma imagem para adorar e se curvar perante aquela imagem. E além disso ainda consagrou um trecho lá da cidade, um trecho bem arborizado, ao Deus deles, a Baal. Então ele desagradou muito a Deus. Acabe, ele não tinha, faltava para ele convicção religiosa. Sabe, Acabe parecia, ele não sabia em quem ele cria. Então ele se desviou muito facilmente. Então esse era o contexto de onde veio Jezabel e de onde veio toda essa divergência. Aquele movimento foi tão grande, que parecia que a fé dos judeus iria se perder, iria se acabar para sempre. Porque os poucos que ficavam começavam a se esconder, eles tinham medos. A Bíblia diz, está lá, que teve 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Mas onde é que eles estavam? Estavam escondidos, porque estavam sendo perseguidos. E Elias, quem era? Bem, além de profeta do Senhor, ele era da família da linhagem de, quem sabe, não sei, a Bíblia não diz. O pai dele era um homem importante, o pai dele era, como era o nome do pai de Elias, alguém sabe? A mãe de Elias, qual era o nome dela? Elias era praticamente um anônimo antes desses eventos aqui, porque profeta tinha muito, não era só Elias. Nessa época já tinham matado, Jezabel já tinha mandado matar muitos dos profetas da época. Obadias, que era um servo que servia ao reino também, ele mesmo tratou de esconder 100 profetas para escaparem da morte. Então tinha muitos profetas, e Elias estava lá no meio deles. Era praticamente um desconhecido. A Bíblia não registra a linhagem dele, de onde que ele veio. Só falava o seguinte, lá em 1 Reis 17:1, se refere a Elias como tisbita, aquele que habitava em Gileade. Não traz muita informação. Agora, tem uma coisa que a gente sabe, que Elias era dedicado à oração. Ele era um homem dedicado à oração. Elias tinha intimidade com Deus, ele conhecia a voz de Deus. Elias era obediente. E Elias tinha uma fé enorme, tinha uma fé grande, porque ele tinha experiência com Deus, tinha intimidade com Deus. Mas Elias também era humano. Lá em Tiago 5,17, ressalta não só a espiritualidade dele, mas também com uma condição humana. A Bíblia cita na história dele vários momentos que ele se sentiu fraco, fugiu, se escondeu. Teve um momento que ele pediu até para morrer. Então ele tinha essa característica humana também. E esse então era o contexto. Elias se deixou levar pela esposa, porque ela era pagã e ele não tinha aquela convicção firme na rocha. E Elias não, Acabe, né? Falei errado. Elias começou a ser perseguido no dia em que ele compareceu ao rei e anunciou: olha, vai ficar 3 anos e meio sem cair uma gota de chuva aqui, por conta de você ter desagradado ao Senhor. 3 anos e meio não vai cair uma gota de chuva. Não vai cair nem orvalho, sabe aquelas gotinhas que ficam quando amanhece o dia, no meio das plantas? Nem isso não vai ter. O que significaria isso? 3 anos e meio sem água era uma tragédia. Sem chuva, certamente muita gente morreu, muitos animais morreram. Aquilo foi uma tragédia para aquela região naquela época. E Acabe, ao dar esse recado para o rei, ele teve que fugir. Por quê? Por conta da perseguição. Olha, como é que alguém chega perante o rei e anuncia uma tragédia? Se lá era costume perseguir os profetas, então ele sabia que ia ser perseguido por conta dessa profecia. Então ele fugiu. O próprio Deus orientou e falou: olha, foge, vai lá para
o ribeiro de Querite. E ele fugiu, foi lá para o ribeiro de Querite, que fica a leste do Rio Jordão, e foi lá que ele foi alimentado pelos corvos. Todos os dias os corvos traziam alimentos para eles. É um outro texto também muito lindo, que nós não vamos se deter nele. Depois esse ribeiro, ele ficou um tempo lá, o ribeiro secou, porque era uma época de seca, não tinha chuva, ele secou, e aí Deus o enviou para Sarepta. E também todos conhecem a história, onde Deus preparou uma viúva para cuidar dele. Depois disso, foi lá, né, em Sarepta que teve o milagre do filho da viúva que foi ressuscitado, da multiplicação do azeite, da farinha. Uma história muito linda também, que é uma outra mensagem muito bonita. E passaram-se 3 anos e meio, não caía uma gota de chuva. A fome estava assim matando e extinguindo toda espécie de vida que tinha. E Deus enviou então Elias para falar de novo com Acabe, porque tinha chegado o fim daquele tempo de estiagem. E aí foi o segundo encontro de Elias com Acabe. E Elias, por intermédio de Obadias, se encontrou com Obadias e falou: olha, avisa o rei que eu estou aqui, meio que escondido. Obadias até falou: mas acaso, o que eu tenho a ver com isso? Ele vai me matar, você está sendo procurado, tem 3 anos e meio que você está sendo procurado para ser morto. Eu vou lá falar que você está aqui, não vão achar que eu que te escondi? Não. Mas mesmo assim, ele falou: não, mas eu vou estar aqui mesmo, é verdade, eu vou esperar, eu não vou fugir. E aí, quando Obadias falou com o rei teve um encontro com ele. E quando ele se encontrou com o rei Acabe, com o rei Acabe, a primeira pergunta que o rei fez para ele, o que foi? Ele nem cumprimentou. Sabe aquela recepção? É você então, né? Você que é o perturbador de Israel, você que trouxe essa tragédia, você que profetizou essa falta de chuva. Elias, ele era corajoso. Ele, como diz lá em algumas regiões do país, né? Ele tinha sangue no olho. Elias não hesitou, imediatamente ele falou assim: olha, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a tua casa, e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Esse Baalins, que às vezes a gente é tão ruim falar Baalins, a gente fala Balaíns, que é mais fácil, né? Era uma referência a todos aqueles adoradores daqueles ídolos todos. Porque tinha Baal não sei o que, Baal, isso, então, o Baal funcionava como se fosse um prefixo, né? Uma adoração. Então, e a gente se refere genericamente a Baal como a esse Deus. Mas os Baalins eram todos os adoradores de todos esses ídolos. E aí, Acabe anuncia então um desafio. Falou: olha, reúne então todo o povo de Israel lá no Monte Carmelo e traz também os 450 profetas seus. Traz também os 400 profetas lá de Jezabel, porque ela também tinha 400 profetas que vivia lá no palácio. Reúne todo mundo. E assim foi feito. Agora, meus irmãos, Elias, ele estava sozinho nesse momento. Mas quem estava com ele era maior do que todos, juntos. Então, ele tinha segurança, ele sabia o que estava fazendo. Ele tinha uma fé, ele tinha uma certeza absoluta. Até porque não era invenção da cabeça dele. Sabe, ele não estava fazendo aquilo por conta da vontade dele, para se promover, para aparecer. E Elias chegou, aquele homem simples, né? Imagina ele chegando lá, todo descabelado, cabelos desgrenhados, roupa rústica, aquela capa de ovelha, de pele de ovelha, né? Um homem simples. Ele não era um filho do rei, ele não era uma pessoa importante, ele não era aquele homem que tinha status. E lá foi Elias para o Monte Carmelo. Imagina, pastor Oséias, durante aquele período que estavam reunindo, que Acabe mandou os recados para se reunir todo mundo lá, o burburinho que não foi. Pensa só, 3 anos e meio estavam procurando Elias para matar.
Os outros profetas lá escondidos. 7.000 homens que não tinham se dobrado a Baal também estavam lá escondidos. De repente, o rei manda reunir todo mundo lá no Monte Carmelo, porque Elias vai estar lá. Aquilo foi um evento grande. Não foi pequeno. Eu imagino que a cidade todinha estava. Eu imagino até, pastor Zé, a Bíblia não fala, mas eu imagino que aqueles 7.000 homens que não se dobraram estavam lá no meio da multidão. Talvez até alguns dos 100 profetas lá que estavam escondidos por Obadias. Não sei, a Bíblia não fala, mas eu posso conjecturar que o evento era importante demais para a pessoa não se disfarçar e lá, ó, eu quero ver o que vai dar isso aí. E Elias, com toda intrepidez, chegou diante daquele povo. Lá em 1 Reis 18, 21 diz que ele disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se não é, se é Baal, seguiu. O povo ficou calado, não falou nada. Falar o quê? Eles estavam em dúvida, eles estavam ainda estavam cocheando. Porque eles podiam muito bem, na hora, se dividir. O povo que estava ali se dividia e falou: não, eu vou ficar do lado de cá, vou torcer aqui para o Baal. E o outro: não, eu vou ficar aqui do lado de cá, vou torcer aqui para o Elias. E essa indecisão não agrada a Deus, né? A questão de ficar em cima do muro, pastor. Olha, eu estou aqui só para ver o que vai, eu quero ver o que vai dar. Eu não vou me envolver, não. Aliás, estou até escondido, vou ficar até escondidinho aqui. Não vou aparecer muito, não. Eu quero ver o que vai dar esse negócio aí. Depois eu decido em qual lado que eu fico. E Elias continuou. Elias continuou e ainda falou assim: olha, só eu fiquei por profeta do Senhor. Nessa altura, eu não sei se Elias já sabia que tinha muita gente escondida. Ele com certeza sabia que tinha muitos dos profetas que estavam escondidos, até porque ele tinha contato com Obadias, né, pastor Zé? Ele sabia que tinha profetas escondidos e tal. Mas ele não se intimidou. Ele não chegou e falou assim: então já que ninguém quer, eu também não vou fazer nada não. Já que ninguém vai me ajudar, né? Como muita gente faz hoje em dia, tem gente que fala assim: já que ninguém quer me ajudar, quer saber? Não vou fazer também não. Não vou ajudar não. Fica sempre colocando a responsabilidade no outro. Elias não. Elias, ele chamou para si a responsabilidade, foi obediente ao chamado de Deus. E ele não queria saber se tinha 7.000, podia ter 1 milhão. Ele iria do mesmo jeito. E ele falou: só eu fiquei por profeta do Senhor. E aí todos conhecem toda aquela história que eu não vou repetir aqui. Que foi lá para o Monte Carmelo. E aí os profetas de Baal começaram a invocar o Deus dele para mandar fogo. E invocaram até o meio-dia. E começaram a gritar e dançar, se cortar, e com faca, com canivete, com estilete. E nada de resposta. Mas aí chegou a vez de Elias. Primeira coisa que Elias falou: chamou o povo: vem cá, olha aqui o altar. O altar está quebrado. Ele trouxe o povo à consciência. Vocês que estão em cima do muro, o altar de cada um era como se ele dissesse: o altar. Aquilo ali foi simbólico, né, pastor? Mas o altar da vida de vocês está quebrado. E Deus quer restaurar. E aí, ele pegou 12 pedras representando as 12 tribos de Israel e montou o altar. Depois que ele montou o altar, Elias tinha tanta confiança, ele tinha tanta fé, que ele falou: não vai ser um foguinho que vai cair aqui e queimar esses bezerros não, que vai assar essa carne não. Quer saber? Traz aí uns cântaros de água. Traz aí 4 cântaros de água. Cada cântaro tem aproximadamente 12,5 litros. Então, 4 cântaros de água teria 50 litros de água. Certo?
Traz então aí uns 50 litros de água, joga aqui em cima dessa lenha. Todo mundo sabe que lenha molhada não pega fogo, né? No máximo, dependendo da quantidade de como está a umidade na madeira, ela ainda faz uma fumacinha. Joga água em cima da madeira, porque eu não quero que reste dúvida nenhuma de que é o Senhor que vai jogar o fogo, que vai queimar isso aqui. Joga água em cima tudo. E ele tinha tanta fé, que ele falou, quer saber? Traz mais 4 cântaros aí. Joga de novo. E de novo, por 3 vezes. Meus irmãos, foram 150 litros de água. É muita água. E eu imagino, naquela época de dificuldade, né? Naquela época de escassez, 3 anos e meio sem água. Tenho certeza que se fosse muitos de nós estivesse lá, ia falar assim, que desperdício. Para quê? Faltando água, você pegar 150 litros de água e jogar em cima da madeira, desperdiçar, formar um rego aí, perder essa água. Tem gente morrendo por falta de água. Para que isso agora? Nós estamos numa época de crise, pastor Zéias. Para quê? Isso é desperdício. Se eu estiver olhando com a minha visão carnal, minha visão de homem, eu vou até entender, eu posso até achar que é. Mas se eu estiver olhando com o olho espiritual, a visão é outra. Eu vou ver que não tem nada de desperdício. Aquilo ali é projeto de Deus. Aquilo não era coisa da cabeça de Elias. Elias não estava fazendo nada para se promover. Pastor Zéias está aqui, Deus coloca no coração dele. Não é coisa da cabeça dele, ele não está fazendo para falar, eu sou bom, eu sou aqui. Não é. É projeto de Deus. Mas isso é importante a gente ver esse trecho, porque a gente aprende no dia a dia a conviver com esse tipo de comportamento. A gente sabe que existe. Olha, se Elias, o grande profeta Elias, enfrentou isso, quem sou eu para dizer, pai, passa de mim esse cálice, não deixa eu sofrer isso, não. E aí Elias ora. E aqui tem uma outra lição linda, a oração de Elias. Elias, depois de ter feito a oferenda, dos manjares, ele chegou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, é que eu sou o maior aqui, é que eu sou o único profeta que ficou, e todos fugiram, só ficou eu que sou, eu. Elias não falou nada disso. Ele falou, mostra para esse povo que tu és Deus, eu só sou um servo. E eu estou fazendo isso aqui, não é conta da minha cabeça não foi eu que inventei, não foi eu que estou querendo me mostrar. Deus mostra para eles que tudo isso que está acontecendo, tu que projetou, tu que programou. E aí ele continuou. E que conforme a tua palavra, eu fiz todas essas coisas. Não é honra para mim não. Está bonito? Cantou bonito? Não é honra para mim não. Eu estou fazendo porque eu estou adorando a Deus. Tocou bonito? Não é para me mostrar. Eu estou adorando a Deus. Qualquer que seja o serviço, estou ali na porta medindo a temperatura. Não estou aqui para me mostrar não. Estou aqui trabalhando na obra, para a honra e glória do nome do Senhor. E isso que Elias ensinou nessa oração. Tudo que eu fizer, que seja para a honra e glória do nome do Senhor, não é para minha. Eu falo isso, meus irmãos, porque eu já vi muita gente por aí brigando por cargo, brigando por posição. Porque isso, porque eu tenho isso, porque não me dão oportunidade, porque falam isso, porque não me apoiam, e querendo título. Tem gente que quando tem reunião de consagração de obreiros, pastor, ele está ali naquela expectativa, esperando para ser consagrado a diácono, ou para ser consagrado a presbítero, evangelista, ou mesmo a pastor, e aí por algum motivo, ele não está lá na lista. Ele se revolta contra o pastor, contra a liderança. Que isso? Isso é postura de servo? Não creio, não pode ser. A Bíblia, de acordo com a Bíblia, não pode ser.
Elias, o grande Elias, ele podia muito bem falar: olha, Senhor, me honra aqui, Senhor. Me honra aqui, porque 7.000 não quiseram se dobrar, mas estão escondidos. Outros morreram. E tem mais um monte, tem 100 lá escondidos. Eu estou aqui sozinho. Me honra aqui, Senhor. Ele não tinha isso no coração. A postura dele era de servo. Ele estava com raiva, por quê? Porque aquele povo estava desonrando, era Deus. Era aquela mesma postura lá de Davi. Mesma postura de Davi. Eu vim aqui em nome do Senhor, a quem você tem afrontado. Essa mesma postura, Elias. E ele continuou: responde-me, Senhor, para que este povo, aquela multidão toda, conheça que tu, Senhor, é Deus. Responde, Senhor. Não é para que eles me conheçam, não. Elias não orou: responde-me, Senhor, para que meu nome seja eternizado, seja escrito depois lá na Bíblia e fique aí marcado para a história. Nada disso. Responde, Senhor. Não é por mim, não. Responde para que esse povo saiba que tu é Deus, que não tem outro. Esse monte de deuses que estão aqui são deuses de mentira. Mostra para eles. Essa oração de Davi. Você acha que essa oração de servo agradou a Deus? Deus respondeu e foi na hora. A resposta veio rápido. E aí todos sabem da história que caiu fogo do céu. E o fogo foi tão forte que consumiu, não foi só o holocausto, não assou só a carne. Ele consumiu todo o holocausto, consumiu a lenha, consumiu até as pedras. E o pó que tinha ali, quanto mais a água nem se fala. Secou na hora. E aí sim, aquele povo teu todo saiu de cima do muro. E começaram a gritar e adorar e falar que só o Senhor é Deus. E o altar foi restaurado nessa hora. Então, você que está ouvindo essa mensagem em algum momento, se você ainda está em cima do muro, saia de cima do muro, restaure o altar da sua vida perante Deus, que é isso que Deus quer e é o melhor para você. E depois disso, ainda teve mais uma outra demonstração de fé assim, muito grande de Elias. Elias falou então para o rei Acabe: agora é o seguinte, agora pode comemorar, porque vai cair chuva. Pode comemorar, você pode comer, beber, porque eu já estou escutando um ruído de chuva. Meus irmãos, não tinha uma nuvem no céu. Não tinha uma nuvem no céu. Se eu analiso com a minha visão de homem, né, carnal, eu falo assim: pirou isso aí, isso não vai cumprir não, eu desconfio na hora. Como ele está falando que vai chover, para ele já comemorar, não tinha um sinal de chuva. Hein? É muita fé, hein, pastor Zé? Senhor, eu não sei como, Senhor, está tudo contra. A estatística está contra, o tempo está contra, os irmãos estão contra, a diretoria está contra, todos os membros estão contra, está tudo contra. Mas eu creio que foi o Senhor que falou. Então eu vou sozinho, mas eu vou. Eu vou. Isso é fé. Tão difícil de exercitar, né? É muito fácil de falar. Nós sabemos de qual os conceitos. A gente fala, cita isso aqui tudo. Mas como Elias tinha fé, né? E Abraão, e Davi, e José. Era que fé grande, né? E a minha? E a sua? E aí, Elias orou, colocou a cabeça entre os joelhos, orou a Deus. E aí pediu ao seu servo, falou: sobe lá no monte, dá uma olhada lá, que a chuva já está vindo, vai lá e vem aqui me avisar. Aí ele foi e voltou. Eu falei: Senhor, tem nada não, nenhum sinal, nenhuma nuvem. Você acha que ele ficou em dúvida? Vocês acham que Elias ficou em dúvida nessa hora? Não, volta lá e olha de novo. O homem foi, voltou, e aí? Nem sinal de chuva, nada. Falou: vamos fazer o seguinte, você vai fazer isso 7 vezes. Você já foi 2, vai lá, 7 vezes. Ele estava confiante, ele não ficou temeroso, ele não ficou em dúvida. Sabe quando a gente espera um cumprimento de uma promessa de Deus, e aí você espera para aquele dia e não vem, no segundo dia você já começa: ah não, esse negócio acho que não foi de Deus não. Que fé é essa? E olha só que interessante, na 7ª vez,
que o moço voltou, falou, e aí, como é que está vindo a chuva? Ele falou, assim, tem uma nuvenzinha lá, assim, muito distante, do tamanho de uma palma da mão. Rapaz, corre que está vindo um toró aí, rapaz. Fala para o Ricardo, pega seus carros e vai, porque a chuva vai te pegar no meio do caminho. Você teria essa coragem, hein? Você teria essa coragem de ver que está tudo contra ali, ao menor sinal, pequeno sinal, você fala, olha, Deus vai cumprir, Deus já está cumprindo a sua promessa. Para Elias, aquilo ali era uma questão de tempo, porque cumprimento ocorreria. A fé dele dizia o seguinte, vai acontecer, porque não sou eu que estou fazendo, esse é o projeto de Deus, Deus é que orientou, Deus é que mandou fazer. E a palavra dele não volta vazia, ela se cumpre. Elias tinha intimidade com Deus, ele sabia o que estava fazendo. Demonstração de fé. E por que Elias foi escolhido? Tinha tanta gente para ser escolhido, não tinha? Eu imagino que tinha gente mais importante lá. Tinha talvez até Obadias também era um servo de Deus, estava servindo lá o rei Acabe. Deus poderia ter usado ele. Hein, pastor Zé? Estava tão pertinho ali do rei, podia, vai lá conversando com ele, faz isso. Poderia. Na nossa visão humana, poderia até ser mais fácil, porque ele já está ali do lado. Mas Deus escolheu Elias. E eu já falei por quê Deus escolheu Elias aqui. Ele era dedicado à oração. Ele tinha intimidade com Deus. Ele era obediente. E ele era um homem de fé, de muita fé. Tanta fé, que quando Deus mandou ele lá para o Ribeiro de Querite, se fosse muitos de nós, se fosse na atualidade, né, a gente poderia dizer, mas Senhor, para Querite, aquele rio lá, barrento, aquele rio seca, toda a época de que tem estiagem, ele seca, nem água, capaz que nem tem água a essa altura, com tanto esse tempo aqui. Podia mandar lá para um outro Rio Jordão, né? Se fosse atualmente, falasse, Senhor, me manda lá para o Mississippi, lá nos Estados Unidos, ou então me manda lá para o Rio Tamisa, ou me manda lá para o Rio, um desses rios famosos que tem aí. Ele era obediente, ele não questionou. Ele falou, se Deus me mandou para o Ribeiro de Querite, Ele vai cuidar de mim, Ele tem a provisão para mim. Ele não ficou questionando a Deus, ele foi imediatamente. E de fato, lá ainda tinha um pouco de água, que depois acabou secando, todos sabem da história, e Deus alimentou ele com os corvos, porque nem peixe tinha mais no rio. E depois Deus ele manda para Sarepta. Imagina, olha, vai para lá, que lá tem uma viúva que vai cuidar de você. Ele falou, Senhor, que humilhação, né? Podia falar, né? Se fosse para lá, para uma viúva, essa viúva pelo menos é rica. Tem pelo menos condição de me sustentar? Ele podia questionar? Poderia, né? Muitos questionariam, se fosse hoje, iam questionar, Senhor, mas lá para aquela cidade, lá para aquela igreja, não tinha lugar melhor? O que eu vou fazer lá? O que vai ser de mim naquela terra, naquele local? Elias demonstrou uma grande fé em todos esses momentos, mas uma fé assim, inabalável. Um exemplo para nós. E a grande lição dessa lição 6, né? O grande aprendizado que a gente tem com a história de Elias é exatamente a fé. E é muito fácil a gente, é comum, a gente conhece, fala muito sobre a fé, a Bíblia ensina, eu falo sobre fé, falo que tem fé, não, eu creio em Deus, eu creio, não, Deus vai fazer, eu creio, mas na prática mesmo, será que isso é verdade? Como é que é isso? Fala aí, me explica aí, como é que é isso aí? Se eu perguntar para os irmãos qual é a definição de fé que tem na Bíblia, eu tenho certeza que a grande maioria responde imediatamente. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Cada um repete, a gente conhece de cor e salteado esse versículo. Agora alguém já parou para pensar nele? Tem uma outra definição, pastor, que não está na Bíblia, mas é bem interessante também. Eu vou citar aqui só para poder reforçar um pouquinho o ponto que eu quero chamar a atenção aqui relacionado à fé. Essa outra definição é uma definição, como se diz aí, secular, né? De dicionário. Diz que a fé
Ela é adesão de forma incondicional a uma hipótese que eu passo a considerar, que a pessoa passa a considerar como sendo verdade, sem qualquer tipo de prova ou um critério objetivo que possa comprová-la, que possa verificar. É uma confiança absoluta. Ou seja, fé pressupõe a ausência absoluta de dúvida. Teve dúvida? Faltou fé. Mas não tem nem o que ver. Teve dúvida? Não é nem que faltou fé, está sem fé. Eu diria que está sem fé nenhuma. Pela própria definição de fé. E é quando eu pego isso e trago para a vida prática, para a minha vida prática. Como é que é então ter fé? Porque a gente fala e nem sempre dá certo, né? Eu falo que estou com fé, mas a coisa não acontece. Ora, pegando de volta aqui a definição da Bíblia, né? Se fé é o firme fundamento das coisas que eu espero e a prova das coisas que eu não vejo, significa o seguinte: se eu tenho fé em relação a alguma coisa, eu tenho que agir de acordo ou considerando que aquilo já aconteceu. Que aquilo é pura verdade. O que significa isso? Como assim? Ora, a minha fé não é o firme fundamento daquilo que eu não vi ainda, não acreditou. Então eu tenho fé em alguma coisa? Tenho. Como é que eu me comporto em relação a isso? Meu comportamento é de dúvida? Meu comportamento é de reclamação? É de crítica? Como é que é o meu comportamento em relação a isso? Não, eu estou em paz, irmão. Tem 10 mil caindo do meu lado, tem 1000 do outro lado. Eu estou tranquilo. Eu estou em paz com Deus, estou em paz com meus irmãos. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Isso vai acontecer. Se não tiver de acontecer também, é porque Deus tem algo melhor, Deus está no comando. E eu tenho intimidade com Deus, eu sei que Ele quer o melhor para mim. Isso é fé. Isso é fé. E era assim que Elias e todos os grandes exemplos de homens de fé que tem na Bíblia agiam. Tem algum trecho na Bíblia que você já leu que fala de José reclamando? Tem, pastor, algum? Eu desconheço. Elias tinha fé inabalável. E este é o exemplo, esta é a lição que nós devemos aprender. A nossa fé, eu coloco a minha fé em prova quando eu comparo a situação com o meu comportamento diante daquilo. O meu comportamento diz: eu tenho fé. Está na dúvida? Não tenho fé. Tenho dúvida? Não tenho fé. Não tem outra saída. Tem fé? Então você vai se comportar como se já tivesse acontecido. Isso é ter fé. O meu comportamento é um comportamento de fé. E é assim que Elias se comportava. Ou você acha que quando ele falou, traz aí mais 4 cântaros, que isso aqui foi muito pouco. E traz mais 4. Porque eu tenho uma fé tão grande, eu estou me comportando como se já tivesse acontecido. Não é, pastor? Elias estava se comportando como se já tivesse acontecido aquilo. Quando ele chegou na casa da viúva, ele falou, o que você tem? Só tem essa farinha e tal. Pode fazer para a gente comer. Ele não falou assim, então guarda aí um pouquinho, me dê só um grãozinho aqui, porque senão amanhã não tem. Ele não falou isso. Ele falou, então faz a comida aí para nós, gasta essa farinha, Deus vai fazer um milagre. E vocês sabem da história. Comportamento de quem tem fé. Ele já fez aquilo na certeza de que já tinha acontecido. Comportamento de fé. Quando ele foi lá para o Ribeiro de Querite, ele sabia, ele era da região, gente. Ele sabia que aquela água lamacenta lá talvez já tivesse secado, tinha 3 anos e meio sem chover, o rio, era costume o rio secar, aquele ribeiro secar. Ele achou que ia morrer lá? Não. Por quê? Ele sabia que a provisão estava garantida por Deus, ele tinha fé. Deus que estava mandando. Agora, tem uma coisa. A fé, ela está intimamente ligada à sua intimidade com Deus. Por quê? Tem muita gente falando por aí. Tem muita voz estranha aí, viu?
Tem muita voz estranha. E cuidado para a voz que você está ouvindo. Pode ser que não seja a voz de Deus. E aí o perigo é grande. Então, intimidade com Deus, ela é importante, é imprescindível para que você exercite a sua fé. E Elias tinha todos esses atributos. Era um homem de oração, tinha intimidade com Deus, era obediente e tinha fé. Então, a fé pressupõe ação. Não é só ter fé. Eu tenho fé que Deus vai resolver esse problema e eu estou aqui agora só esperando. Deus, age aí. Não. Na pior das hipóteses, eu tenho que agir como se já tivesse recebido. Eu vou continuar fazendo o que eu faço, com alegria, vou continuar adorando a Deus, servindo a Deus, fazendo a obra a Deus, com alegria, na certeza de que Deus tem o melhor para mim. Isso é ter fé. Fé é agir como já tendo recebido a vitória. Quando eu tenho fé,